A gente tem aqui no Manduí uma fala bombástica. Criança pequena não tem amigos. A gente já precisou explicar bastante vezes, na verdade a gente gosta de contar e depurar um pouco mais essa fala, que é mais de efeito do que qualquer outra coisa. Mas uma criança até 2 anos, na verdade, ela está num processo de individuação, digamos assim, né? De separação dela em relação à mãe. Ela é uma coisa diferente da mãe, do pai e da família. Isso é um processo que vai acontecendo gradualmente, aos poucos. Por volta dos 2 anos, as crianças começam a se dar conta de tudo que não é elas, né? Para fora delas. E antes dos 2, então, por conta disso, a relação da criança com o mundo é como se fossem objetos, inclusive a outra criança, né? É uma relação por meio de objetos. Ela percebe a outra criança, ela imita muitas vezes outra criança, ela imita a própria família, outros adultos, etc. Mas não é o foco do desenvolvimento e do interesse dela a outra criança. Por quê? Porque ela está muito centrada ainda na sua individuação, né? Nessa construção de eu. Então, por conta disso, a gente entende, a gente observa com muita clareza que até os 2 anos, às vezes um pouco mais para frente, 2,5, 3, às vezes um pouco antes, a criança não vai criando uma relação de amizade com as outras crianças que ela convive. Porque a amizade, ela pressupõe uma troca. E a criança ainda não tem recursos para fazer essa troca. Então, o que acontece é assim, tem uma criança brincando de panelinha e a outra criança se aproxima e vem na direção da panelinha, ela não vem na direção da outra criança. E, claro, ali acaba se estabelecendo um tipo de relação e um tipo de troca, mas que é ainda uma aprendizagem da convivência social, não tem essa intenção de construir uma relação de amizade afetiva com o outro. Tanto é que a gente vai vendo, né? A gente vê aqui as crianças, à medida que elas crescem com a gente vai percebendo a diferença dessa qualidade de relação que elas vão vivendo entre elas à medida que elas crescem. E é muito bonito, assim. Então, não quer dizer que elas não têm amigos, que elas não sejam capazes de se relacionar, mas é que esse desejo da amizade que a gente vai entendendo é que está dentro da expectativa dos pais, né? Eles querem ver seus filhos interagindo, querem saber como vão ser os seus filhos no mundo e eles vão ter essa oportunidade, mas até próximo aí dos 2 anos é isso, a relação ainda é bem forte de ligação com os pais, com a mãe e com o pai, e a relação com a outra criança acontece na grande parte das vezes pelo intermédio de um objeto, um brinquedo ou um espaço, ou um adulto, às vezes é o adulto também, 2 crianças querendo o mesmo colo, são situações que as crianças começam a se olhar, mas que ainda não tem essa relação afetiva de amizade. Essa fala bombástica, ela surge, a gente conta dela, fala dela, porque as famílias, é uma expectativa muito grande das famílias. Eu quero saber quem são os amiguinhos dos meus filhos. E aí a gente precisou contar, olha, amiguinhos ainda não existem, as crianças não têm amigos, mas elas convivem com tal criança, essa criança chama mais atenção daquela, e é isso que a gente pode responder até uma certa idade. Ouvindo, né, dos convívios que a gente vai constituindo aqui no Manduí, que os pais também se sentem muito sozinhos. Então, pais, principalmente das primeiras filhas e dos primeiros filhos, eles se sentem sozinhos nessa grande aventura. Então, muitas vezes, a gente reunir as crianças é uma forma de reunir essas mães e esses pais, para que eles também consigam trocar as experiências que eles estão vivendo. Isso é muito importante, que a gente possa falar sobre o que nos ocorre, né? Que a gente compartilhe, porque grande parte das experiências, elas são comuns. E quando a gente está no olho do furacão, a gente acha que essa experiência só acontece com a gente.